Vamos lá, então. Estamos gravando. Boa tarde, pessoal. Então vamos aqui. Primeiro passo é a questão do conceito do que é estado da arte. Estado da arte nada mais é do que mapear a produção acadêmica de um determinado tema, que talvez seja o seu tema de pesquisa aí, de TCC, de mestrado, de doutorado. Só que existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para a construção desse estado da arte e diversas finalidades que você pode utilizar. Então, por exemplo, se você faz esse estado da arte só como uma pesquisa aleatória, esse estado da arte se torna a sua revisão bibliográfica. Então, o que é que acontece? Se você pega esses textos de forma aleatória e vai lê-los, eles vão te ajudar a fazer a sua fundamentação teórica. Então, isso já vai servir para aquele capítulo seu de fundamentação teórica. Se você pega essa pesquisa e relaciona esses textos de alguma forma, por características, por exemplo, você começa a fazer com que essa pesquisa de estado da arte ela ganhe uma complexidade maior. E a ideia desse estado da arte é você conseguir criar uma conjectura para identificar como é que está o cenário atual daquela pesquisa. Então, na hora que você pega os textos, começa a ler e começa a separá-los por algum tipo de característica, você começa a criar um cenário com relação àquelas pesquisas. Então, você vai além de uma pesquisa aleatória para uma fundamentação teórica. Então, é essa perspectiva que a gente vai ter hoje. Eu vou pesquisar textos e, além de pesquisar esses textos, eu vou fazer uma relação entre esses textos que foram encontrados. A partir disso, eu crio de fato, né, um estado da arte. Então, o estado da arte é aquela lógica que você pega vários textos e você começa a criar conclusões com base naquela leitura que você exerceu com aqueles textos. Então, o estado da arte em si, ele necessita que você tire alguma conclusão de um cenário, né, atual para que de fato ele seja um estado da arte. Porque se você apenas faz uma pesquisa aleatória para descobrir quem são autores que fazem, né, a construção de conhecimento sobre determinado tema, isso é apenas uma revisão bibliográfica. Certo? Ao pessoal que está falando daí do horário, a gente deve terminar antes das 16, certo? Então não se preocupem não. No máximo 2 horas no remoto é o que a gente vai ficar, porque senão fica muito desgastante também. Então essa é a perspectiva do estado da arte. Mas para fazer um bom estado da arte, a gente precisa seguir uma metodologia científica que permita com que a gente construa o estado da arte da forma correta, certo? Para que a gente construa um estado da arte correto, a gente precisa se perguntar para que a gente faz um estado da arte. Então, primeiro ponto, identificar linha de pesquisa existente. Então, como eu estava numa banca hoje pela manhã, a gente estava comentando sobre jogos digitais. Existem pessoas que consideram jogos digitais como recursos. Existem outras pessoas que consideram jogos digitais como ferramentas. Recursos e ferramentas são coisas diferentes, as perspectivas são diferentes. E vão existir autores que vão considerar jogos digitais nessas concepções teóricas diferentes. Então, a partir da leitura de um estado da arte, você consegue identificar os autores que consideram os jogos digitais como recurso, como ferramenta, como mídia, como um ambiente de aprendizagem. A outra perspectiva do estado da arte é você conseguir delimitar a justificativa para construir o seu TCC. Ah, por que eu vou trabalhar com jogos digitais? Por que eu vou trabalhar com semiótica? Então você vai conseguir, a partir, por exemplo, pesquisei aqui, existe uma lacuna sobre tal área. Ninguém estudou jogos comerciais
para ensino da matemática, pronto. Então você consegue dizer na sua justificativa, olha, eu fiz um estado da arte, eu consegui identificar que existe uma lacuna em tal área, então é por isso que eu vou pesquisar tal área. Então você consegue justificar o seu tema de pesquisa porque você sabe qual é o cenário atual. Então é para isso que serve o estado da arte. Como dizia a minha orientadora, a gente não está fazendo ciência para recriar a roda, certo? A roda já existe. Então, o que é que eu vou ter que ter consciência que a roda existe? Então, o que é que já foi feito de estudos? Então, pessoas já pesquisaram sobre isso. Então, eu posso ir pesquisar outras lacunas. Ou, de posse do que existe, eu posso avançar no que outro autor já pesquisou. Então, é esse item aí, ó, compreender o que já foi descoberto. Então, às vezes, existem autores que veem o que já foi descoberto e tentam aprofundar diante daquelas lacunas que já existem, que é outro item aí. Então, o estado da arte serve para a gente ter esse conhecimento do que já existe, do que pode ser aprofundado. E automaticamente, como eu já tinha comentado antes, o estado da arte vai te fornecer subsídios para a construção do seu capítulo de fundamentação teórica. Então você vai ver autores, vai ver perspectivas sobre o que eles têm sobre aqueles temas, e isso vai ajudar você na fundamentação teórica. E para aqueles que estão na disciplina de pesquisa 2, uma dica importante: a gente escreve melhor quando a gente lê bastante, certo? Então, aqueles que vão fazer TCC, não pensem que você vai conseguir escrever facilmente sem ler, não, porque você não vai conseguir. Para você adquirir repertório, para você adquirir linguagem técnica, você precisa ler. E quanto mais você lê, você vai ter mais facilidade para escrever. Então é por isso que a gente convida os alunos de pesquisa 2 para começar a embarcar nesse ramo da pesquisa, para que vocês tenham maior tempo de se adentrar nesse campo de leitura e conseguirem construir um bom TCC. Então, quanto antes vocês começam a ler e a pesquisar, vocês vão facilitando todo o seu processo de escrita. Vamos lá. Como é que a gente faz o estado da arte? Primeira coisa, óbvio, é definir um tema. Então, aqueles que estão fazendo um TCC aí, aqueles que já estão em fase de mestrado e doutorado, que já tem um tema definido, ótimo. A partir desse tema definido, você precisa saber qual é o problema que você quer atacar. Porque esse problema que você quer atacar, ele vai possibilitar um recorte temático. Gente, uma pesquisa que seja de TCC, que seja de mestrado, doutorado, não precisa colocar o mundo nas mãos, não. E o objetivo maior é que você não coloque o mundo nas mãos. A ideia é que você recorte alguma coisa específica para que você faça aquilo bem feito. Então não adianta você querer colocar o mundo nas mãos, porque só vai lhe dar trabalho. Então, veja qual é o problema que existe. Veja como é que o seu trabalho vai, de certa forma, contribuir para solucionar, entre aspas, aquele problema. E a partir disso você vai ter um recorte das melhores coisas que você vai ter que estudar para responder aquele problema. Então, um aluno ontem me parou. Ah, William, eu quero fazer uma pesquisa de TCC da matemática no mundo empresarial. Aí eu, sim. E qual é o recorte no mundo empresarial? Em que área específica? Você precisa determinar isso. Porque, por exemplo, o mundo empresarial é gigantesco. Então, um tipo de recorte que a gente poderia fazer. Ah, eu quero ver qual é a aplicação de derivada em determinado cenário. Pronto, aí beleza, você já tem um recorte que você vai estudar só derivada em um determinado cenário dentro do mundo empresarial. Ah, eu quero estudar day trading. Pronto, beleza. Day trade já é uma coisa menor do que pensar no mundo empresarial todo. Então, é necessário que você faça esse recorte. Até porque, quando você for fazer a pesquisa, a gente vai precisar de descritores. E a gente precisa de um mínimo de descritores possíveis, porque senão você vai ter uma pesquisa macro.
certo? Isso vai dar um trabalho grande para você fazer a pesquisa. Item 3, definir os bancos de pesquisa. Você pode pegar o banco de teses e dissertações da CAPES, você pode pegar periódicos da CAPES, você pode pegar o Google Acadêmico, você pode pegar PubMed, você pode pegar um periódico específico, né? Vou pesquisar no periódico do Bolema, vou pesquisar só no RevMat, vou pesquisar em outro periódico importante. Então você precisa saber quais são esses bancos que vão atender à sua necessidade, certo? Então vocês precisam definir isso. Outra coisa muito importante são os descritores, né, que são as palavras-chave que vocês precisam escolher. Para escolher palavras-chave, né, os descritores, vocês precisam estar atentos a isso que está no parêntese aí. Ó. Se a palavra é singular e plural, se ela tem sinônimos, os idiomas que você vai pesquisar, porque tudo isso vai fazer você fazer a pesquisa certa ou fazer a pesquisa errada. Por exemplo, jogos digitais. Se eu for no banco de teses da CAPES e colocar jogos digitais, vai vir uma quantidade de textos. Só que imagine, talvez alguma pessoa não tenha utilizado o termo jogos digitais. Talvez ela tenha utilizado o singular, jogo digital. E se eu colocar no plural, eu não vou conseguir trazer para a pesquisa a terminologia no singular. Então, problema. Existem vários textos bons que você deixou de pegar só porque botou a palavra no singular ou no plural. A mesma coisa é games, certo? Então tem algumas pessoas que não vão colocar lá no título jogos digitais ou jogo digital. Vai colocar game ou games. Então eu preciso pensar nisso. Apesar de games ser uma palavra inglesa, no Brasil a gente usa muito essa terminologia. Então eu preciso considerar isso também. A mesma coisa é jogos eletrônicos. É outra terminologia para jogos digitais. Então, antes de eu ir fazer a pesquisa, eu tenho que ter consciência de todos esses descritores e de qual é as prováveis combinações de palavras que as pessoas podem ter tido pensando em jogos digitais. Há um tempo atrás eu estava numa banca com a Fernanda estava falando sobre a questão da esfera, que Jéssica pesquisou esfera. Só que dependendo do tipo de autor, tem autores que usam a palavra corpos redondos. Então, se você faz a pesquisa só de esfera, se alguém usou a terminologia corpos redondos e você não pesquisou, meus sentimentos, você perdeu bastante coisa importante que poderia ter pego e você não pegou. Então, defina bem os descritores, considerando palavras no singular, no plural, os prováveis sinônimos e, inclusive, os idiomas que essas palavras possam estar. Outra coisa importante é os operadores booleanos, o AND, o OR e o NOT. O AND é o E da interseção, o OR é o O da união, né, dos dois conjuntos, e o NOT é a exclusão. Às vezes a gente faz por exclusão também a pesquisa. O que é que esses operadores booleanos vão te ajudar? A criar interseções entre dois temas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa de textos que envolvam jogos digitais e matemática. Então, quando eu for no banco de teses da CAPES, eu vou colocar entre aspas, certo? Essa questão do entre aspas é muito importante, porque o que acontece? Ó, jogos digitais são duas palavras, mas tem um contexto só. Então, esse contexto só eu preciso colocar entre aspas. Se eu colocar jogos digitais sem aspas, o banco vai pensar que é jogos e digitais também. Então ele vai pegar duas coisas, mas eu só quero jogos digitais. Uma terminologia única. Então é por isso que eu uso as aspas. Como eu quero jogos digitais e matemática, eu vou ter que usar esse booleano AND. Porque aí o banco de teses da CAPES, o algoritmo dele lá interno,
ele vai saber que eu quero a interseção entre jogos digitais e matemática. E aí ele vai trazer para mim só textos que envolvem jogos digitais e matemática, certo? O William, como pesquisador, ele vê um problema nessa questão das interrelações. O que é que acontece, gente? Quando eu pego jogos em matemática, eu estou excluindo jogos com química, jogos com física, jogos com biologia, jogos com português. E talvez esses textos possam servir de base para mim em alguma coisa, certo? Então, fiquem atentos quando vocês forem fazer essas interrelações, porque às vezes você deixa de ter contato com algumas coisas porque você excluiu demais, né? Filtrou demais o tipo de pesquisa que você quer fazer. Por um lado é bom, porém, por outro lado é ruim. Então, o que é que eu faço? Eu quero jogos digitais e matemática. Como eu sei que tem pouca coisa para jogos digitais, eu não faço esse filtro jogos digitais e matemática. Eu pego só jogos digitais. E dentro do Excel eu vou minerando para saber o que é que eu quero de fato e o que eu não quero. Então, é um critério que eu utilizo para facilitar o meu processo. Seguindo em frente, item 6, utilize filtros. Geralmente a gente usa um filtro ano. Ah, vou pesquisar os últimos 5 anos, porque é o que está na latência, né, na efervescência, são as coisas que mais têm sido produzidas ultimamente. Então, grande parte dos pesquisadores usam os últimos 5 anos. Ah, tem gente que vai pegar as áreas para poder filtrar. Então, pega só a educação matemática. Tem pessoas que fazem perguntas temáticas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. E assim sucessivamente. Outra coisa importante são esses chamados critérios de inclusão. Então, por exemplo, né, eu peguei lá jogos digitais e matemática. Só que eu estava pesquisando aleatoriamente na internet e eu vi que tem um jogo digital para português que é interessante. Aí você vai fazer esse critério de inclusão, vai escrever lá, em uma pesquisa aleatória no Google Acadêmico, eu identifiquei a existência desse texto que, de certa forma, tem uma aderência com a minha pesquisa. Então, eu utilizei esse critério de inclusão da aderência para trazer esse texto para a minha pesquisa. Você pode fazer isso. Da mesma forma, critério de exclusão. Critério de exclusão é a técnica que você usa para dizer, olha, não vou utilizar esse texto. Então, por exemplo, às vezes você faz a pesquisa na internet, mas não acha o texto disponível. Ou o artigo você tem que pagar para ter acesso. Aí você diz lá, olha, achei esse texto, porém, por critério de exclusão de disponibilidade, ele não foi lido. Então você tem que deixar os seus leitores cientes de toda a técnica que você fez. Então, gente, todos esses pontos aí, na hora que você for escrever o seu TCC, o seu capítulo de Estado da Arte, tudo isso daí precisa estar estabelecido lá, certo? Porque o que acontece, gente? Quando a gente faz ciência, a gente tem que permitir para outro pesquisador replicar sua pesquisa. Porque o processo de validação científica acontece quando outro pesquisador replica o seu estudo e ele consegue achar os mesmos resultados que você achou. Então, quanto mais detalhes você colocar no seu estado da arte, permitindo que outra pessoa refaça o seu processo, você está garantindo confiabilidade no seu parâmetro metodológico. Então, um bom estado da arte é aquele que você tem todo o passo a passo descrito, permitindo a outro pesquisador replicá-lo e validá-lo. Então, se você fizer isso, parabéns, você fez um ótimo estado da arte. Certo? Então, todos esses descritores aí, esses itens, precisam ser contemplados para que você tenha um bom estado da arte. Eu vou entrar aqui rapidamente no banco de teses da CAPES para vocês verem como é que funciona essa questão dos booleanos. Deixa eu derrubar aqui a apresentação.
Então, esse daí é o banco de teses e dissertações da CAPES. Então, vamos imaginar que eu quero fazer aqui a pesquisa de jogos digitais. Vou botar só jogos digitais, né? Observe que eu vou colocar aqui entre aspas. Vou colocar sem aspas logo para vocês verem o que é que vai acontecer. Então, eu coloquei aqui jogos digitais sem aspas. Observe que ele está dando aqui 32.084 textos envolvendo jogos digitais. Agora eu vou fazer a pesquisa aqui com as aspas. Como eu tinha comentado, né, ele está trazendo tudo que é jogos digitais, está trazendo tudo que é jogos e está trazendo tudo que é digitais. Porém, quando eu coloco as aspas, ele vai pegar só a terminologia jogos digitais. Aí observe que já caiu aqui para 1019. Então, graças a Deus, já caiu bastante. Só que o William não é capaz de ler 1019 textos. Eu vou querer minerar mais, eu vou querer coisas com matemática. Então, em maiúsculo, para o algoritmo aprender que eu quero a interseção, então é em maiúsculo, eu vou colocar aqui matemática. Vou botar matemática em minúsculo para ajudar o algoritmo. Pronto, ó, já caiu para 143. Beleza, 143 eu já consigo dar conta. Aí o que é que eu faço, gente? Com aquelas perguntas lá, temáticas que eu falei para vocês. Eu pego essas listagens aqui, ó, que ele já me trouxe, ó. Pego isso daqui tudo e jogo no Excel. A primeira pergunta temática que eu faço é: realmente esse texto é de jogo digital? Porque o que acontece, gente, às vezes, por alguma palavra-chave, o algoritmo me traz coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, ó, esse daqui, ó. Ele fala de GeoGebra, resolução de problemas e geometria. Não é jogo digital. Então, às vezes acontece isso. Então, uma pergunta temática que eu faço, ó, realmente é jogo digital? Não. Então, já vai reduzindo aí os textos, tá vendo? Aí, por exemplo, realmente é de matemática? Esse daqui é, ó. Até no próprio título ele tem de matemática. Aí outra coisa que eu poderia fazer, é da área de educação, aqui já não serviria para mim, tá vendo? É da área de ciência e tecnologia. Outra coisa, aqui na esquerda tem a questão dos filtros. Então, por exemplo, aqui no ano, eu posso entrar aqui e dizer, eu só quero os últimos 5 anos. Então, você vem aqui e seleciona, ó. Aí já vai reduzir mais os textos, tá vendo? Já caiu para 108. Tem vários filtros aqui, ó. Eu quero da área de ensino de ciências e matemática. Então já vai reduzindo os textos. Só que tudo isso que eu estou fazendo aqui, você precisa colocar lá no seu texto, dizendo, olha, como filtro para reduzir a quantidade de textos, eu selecionei os textos da área de matemática e ciências. Então, como eu tinha dito, você precisa detalhar, porque se a pessoa da banca quiser refazer esse processo, ou outro pesquisador que está lendo o seu trabalho quiser refazer esse processo, ele vai conseguir achar a mesma quantidade de textos que você fez. Gente, até aí alguma dúvida? Eu estou falando demais. Qualquer dúvida, deixe aí no chat. Se tem alguma dúvida até aí, tá tudo tranquilo? Lembrando que quem chegou depois, deixa aí um oi ou um boa tarde no chat para eu poder guardar o nome de vocês aí, tá? Para a presença. Pronto, vamos voltar aqui para a apresentação. Pronto. A forma como você vai colocar isso dentro do seu texto
vai variar. Tem algumas pessoas que começam o seu estado da arte desse formato. Então, por exemplo, na base Google Acadêmico, a pessoa pesquisou lá, ó, revisão sistemática e matemática, e aí na especificação ela disse qual é o critério, ó, páginas em português, sem citação, sem patentes. Então, todo o detalhamento está ali, e a quantidade de textos que foi achado. Aí, na linha, da linha 6 à linha 9, Microsoft Acadêmico. Ó, como a pessoa pesquisou, revisão sistemática, entre aspas, END maiúsculo, matemática. Aí o que ela considerou, ó, ela considerou pesquisa no título, resumo e palavras-chave, sem limite temporal. Aí ela achou tantos textos. Então observe que você precisa dar esse detalhamento para possibilitar uma maior confiabilidade do que você fez. Na linha 26 tem lá, ó, CAPES, teses e dissertações. Olha lá, revisão sistemática, entre aspas, END matemática, entre aspas. O que foi que ela fez? Pesquisa no título apenas. E aí ela minerou 38, certo? O total disso daí tudo, porque essa pessoa pegou vários bancos, foram 1.257 textos. Ah, William, a pessoa vai ler isso tudo? Não, tá muita coisa. O que, que a gente faz? Minera, refina, filtra, certo? Aí a gente vai estabelecer aqueles critérios, né, as perguntas-chaves, para fazer as minerações. Aí vem outra coisa muito importante. Existem diversos autores que têm técnicas específicas, que têm métodos específicos. Essa pessoa que fez esse estado da arte, ele usou o fluxograma Prisma do Moer, certo? Esse pesquisador, ele usa essas 4 análises aqui, ó, identificação, seleção, elegibilidade e inclusão. Só que para você entender o que é isso, você precisa ler a metodologia que o Moer criou. Então observe que ele vai minerando aqui os textos, ó, de 1257 vai caindo, ó. Caiu para 321, depois ele caiu para 236, caiu para 83, caiu para 76, caiu para 7. E esse 7 foi o que a pessoa leu para construir o estado da arte. E aqui tem os critérios que a pessoa usou, ó. Retirou duplicados, retirou os rastreados, ó, texto completo, né, com elegibilidade, justificativa. Então você cria e estabelece quais são essas perguntas temáticas para que seu filtro vá reduzindo para uma quantidade de textos que dê para você ler. Geralmente a gente para em 10, 15 textos, né? Depende do que você também está disposto a ler. Porque o que acontece? Por exemplo, numa tese de doutorado, quanto mais autores você tiver para discutir a sua temática, melhor. Aí você aumenta a quantidade de pessoas para você fazer uma fundamentação teórica e um capítulo de discussão bem profundo. Porque numa tese você vai precisar estabelecer, né, a solução para uma hipótese que você direcionou. Então, quanto mais autores você tem para discutir sobre aquela temática, vai fortalecer mais a sua hipótese. Existem outras pessoas que preferem usar o fluxograma. Então, a mesma técnica do Moer, certo? Identificação, tarará, elegibilidade, inclusão. Porém, ele usa esse fluxo, certo? Ó, tirou os duplicados, adicionou critério de inclusão, critério de exclusão. Aí tem outros que fazem esse fluxo daqui. Então vai mostrando, ó, 300 analisados, depois caiu para 34 resumos, os 34 caiu para 10. Aí ela falou aqui o critério de inclusão e depois caiu para 9. Então 9 é uma boa quantidade para ler. E assim sucessivamente. Depende de qual é o seu objetivo para tal. Seguindo em frente. O exemplo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um recorte da minha tese para vocês verem como foi que eu fiz o estado da arte para servir de referencial para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a aba.
Deixa eu só carregar. Pronto, então na minha tese eu criei uma seção de estado da arte e aqui eu comecei a falar, olha, quais são os bancos que eu pesquisei, Thomson Reuters, o Eric, CAPES, pesquisei em um evento e pesquisei em outro evento, que eram os eventos importantes. A outra coisa que é interessante que você diga é quanto tempo você gastou para fazer a sua pesquisa. Então, por exemplo, na minha pesquisa, eu fiz de dezembro de 2015 até 2018. Lembrando, isso daí é para dizer, olha, o William estava fazendo a pesquisa de 2015 até 2018. Porque o que acontece, gente? Quando alguém lê minha tese, ela vai ter a noção de quando é que eu fiz a pesquisa. Então, por exemplo, ó, ele sabe que eu parei em setembro. Se alguma pessoa quiser continuar a minha pesquisa, ela vai pegar de outubro para frente, porque ela sabe que o meu eu fui até setembro. Então, é interessante você dizer, olha, eu comecei a fazer essa pesquisa de tal data até tal data, porque isso permite ao outro saber quando foi que você parou de pesquisar. Vamos seguir aqui. Depois eu disse, ó, eu peguei os últimos 5 anos. Então eu pesquisei textos dos últimos 5 anos. Aí você vai me perguntar, poxa, William, se você pegou aqui de 2012 a 2017, por que é que você fez aqui até setembro de 2018? Gente, o banco de teses da CAPES tem um delay. Então imagine, a pessoa defendeu hoje, mas não vai entrar hoje lá no banco de teses da CAPES. Vai demorar 30 dias para ele entregar a versão final. Depois da versão final, vai para o repositório da instituição. Aí depois da reposição lá, vai para o Sucupira, para o MEC. E aí depois que o MEC vai colocar no banco de teses e dissertações da CAPES. Então, essa pesquisa eu fiz até 2018 para considerar esse delay da última dissertação que foi feita de fato lá em dezembro de 2017. Então, eu também considerei isso. Seguindo em frente, os descritores. Então, observem aqui, ó, eu usei jogos digitais, usei também em inglês, digital games, e usei os similares, jogos eletrônicos, tá vendo? Electronic games, jogos sérios e serious games. E o outro descritor que eu queria era a avaliação. Falei qual era o critério de inclusão que eu usei, ó, como critério de inclusão. Eu queria textos que abordassem aprendizagem e ensino e como critério de exclusão os textos que não estavam disponíveis na internet ou alguns textos em duplicidade. Aí eu falei aqui, ó, do termo avaliação, falei do booleano que eu usei, construí uma tabela que me resultou, pós-exclusão, 30 textos. Então, como eu estava comentando contigo, para fazer uma boa tese, eu preciso de bastante autores. Eu fui ler 30, certo? E como eu tinha dito inicialmente, um bom estado da arte é aquele que você caracteriza as áreas e se aprofunda. Então, como eu estou dizendo aqui, depois que eu li as 30 obras, eu classifiquei-as por características-chave. E aí eu fui construindo todo um estado da arte dizendo, olha, esse autor e esse autor, eles apresentam modelos de avaliação. Então eu consigo criar subcategorias de estado da arte. E assim eu vou criando todo o meu capítulo de estado da arte. Ó, eu identifiquei que esse autor e esse autor, eles fizeram revisões sistemáticas. Ó, esse autor, eles fizeram, ó, abordaram que tem falta de evidências. Então, de certa forma, eu vou caracterizando
Para quê? Para que eu tenha noção do cenário geral. Aí eu vou falando dos 30, ó, tá tudo aqui, os 30 estão aqui. No final do capítulo de estado da arte, aí eu vou e digo aqui, ó, ciente deste cenário, esta pesquisa doutoral visa contribuir com a área de pesquisa, tarará, e aí eu vou dizer qual foi a lacuna que eu achei, que é o meu problema, como eu tinha comentado com vocês ontem, certo? Então, já sei qual é o cenário, já sei qual é a lacuna e o meu trabalho vai atacar aquela lacuna. Eu vou tentar resolver esse problema. Então, eu consigo construir uma seção de problemática boa, porque eu já sei qual foi a lacuna, e eu consigo já também criar uma seção de justificativa boa, porque eu já sei também o que é que essa área de pesquisa está precisando. Então, eu consigo vender o meu peixe, vender meu trabalho, dizendo que ele é importante, porque eu detectei tal problema e eu vou responder aquela pergunta do meu capítulo de problemática. Beleza, pessoas? Até aí, tudo certinho? Dúvidas? Perguntem aí. Deixa eu ver se tem alguém aqui que falou alguma coisa no chat. Só os boa tardes, né? Vamos seguir aqui. Pronto, então, gente, um bom estado da arte é isso. Você seleciona os textos, lê esses textos e cria uma classificação entre eles. Né? Você vai ver o que é que eles têm de característica em comum e você, lá no finalzão, você cria aquele parágrafo dizendo o contexto geral. Olha, depois dessa leitura, eu consegui identificar isso e isso, as lacunas são essas. Fulaninho de tal já desenvolveu tal e tal área, porém eu tô vendo que tal e tal área é capenga lá, né? Não vai usar esse termo técnico, né? Não vai usar o termo capenga, mas vai usar outro termo técnico para dizer as lacunas e para sinalizar o que é de importante que o seu trabalho vai trazer de contribuição para a comunidade científica. Após, gente, fazermos esse estado da arte, Leonardo fez a pergunta aqui. Após a escolha do texto, é necessário o fichamento das citações? Leonardo, o que é que acontece? Existem pessoas que utilizam o fichamento para facilitar o processo de escolha das citações. Por exemplo, o William, como é que o William faz os fichamentos dele? Eu utilizo um aplicativo chamado Mendeley. No Mendeley você carrega uma biblioteca com os arquivos PDF. Dentro do próprio Mendeley você faz os comentários lá. Também tem uma versão chamada Zotero. Então tem Zotero e tem o Mendeley. Então tem esses dois que você faz essa biblioteca de materiais, né? E a partir dessas bibliotecas você vai trabalhar as citações. Como foi que a minha orientadora pediu para eu fazer? Deixa eu mostrar aqui para vocês. No final do TCC, no final da dissertação ou da sua tese, existe um capítulo que você pode chamar de apêndice, que são as coisas que você construiu. Então, a minha orientadora na época, ela pediu para eu colocar no apêndice. Então, eu vou mostrar para vocês o tipo de fichamento que a gente resolveu adotar. Deixa eu descer aqui para o apêndice. Pronto. Então, esse foi o tipo de fichamento que eu fiz. Eu peguei o título, peguei os autores, peguei o ano, a instituição e as contribuições. Agora você pode fazer um fichamento específico para citações,
né, retirar aquilo que você vai usar na fundamentação teórica. Então, esse fichamento que eu fiz aí, né, que eu chamei de levantamento bibliográfico, foi para me ajudar no estado da arte apenas. Então, eu só peguei essa coluna de contribuições para me ajudar a fazer o estado da arte. Para me ajudar nas citações, eu usei o Mendeley, certo? Então, se eu for abrir o meu Mendeley aqui, vai ter lá uma pasta com tudo que eu usei para minha tese. Cada texto tem lá um bloquinho de anotações e nesse bloquinho de anotações eu pintava, né, aqueles trechos das citações, fazia já os comentários para fazer as citações indiretas, né, e transportava isso para o meu arquivo do texto. Aí eu fazia desta forma. Agora, cada um estabelece a sua técnica melhor, né, de procedimento. Pronto. De posse desse estado da arte, gente, tem pessoas, diz. Uhum, aham, isso, isso. É interessante o sistema. O que você está fazendo no Word, Ana, é o que eu faço dentro do Mendeley. Entendeu? Lá no Mendeley tem um bloco de anotações que você coloca tudo isso. As páginas, se você vai querer usar direto ou indiretamente. O próprio Zotero e o Mendeley, ele já tem um link direto com o Word, então você consegue jogar já nas referências lá o texto, né, dentro da BNT. Aqueles que sabem de fato utilizar o Word, a gente tem também chamar, né, a citação dentro lá, então é interessante vocês dominarem a ferramenta do Word, né, para fazerem as citações, porque na hora que você faz a citação, ele já joga nas referências automaticamente o vínculo. Tem pessoas que não sabem como é que funciona essa ferramenta, que às vezes cita um autor no texto, mas esquece de colocar nas referências. Então, utilizar um aplicativo desse e utilizar a ferramenta Word corretamente vai permitir você fazer o procedimento correto, né? Então, a gente precisa dominar essas ferramentas para evitar esses erros de alguém na banca chegar e dizer: olha, fulaninho, você usou tal citação, mas o autor não está lá nas referências, né? Então tem que tomar cuidado aí. Fica à vontade, Ana. Não me deixem falando sozinho, gente. Pelo amor de Deus. Isso. 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 Então, gente, ó, o que a Ana tá falando é isso aqui, ó.
tem uma aba de referências em que você coloca aqui as citações, tá vendo? Tem a bibliografia, aqui você sinaliza qual é o tipo de ABNT que você vai utilizar, né, de regra você vai utilizar. Aqui tem a APA, tem MLA, então você pode carregar aqui, certo? A ABNT. Então isso daqui já vai criar as referências para quando você fizer a citação, isso já vai lá ser colocado. Então aqui ó, tem um cadastramento, tá vendo que você pode fazer, você pode importar também os dados para aqui, para na hora que você for citar o autor, ele já carrega lá nas referências as informações da ABNT. Como eu tinha comentado para vocês, ó, o Zotero ele já cria uma aba aqui, ó, e você também consegue criar as citações do texto aqui. E automaticamente você vai fazer, certo? Esse processo de citação muito mais rápido. Ele tem aqui, mas para não vai carregar no meu, porque eu não uso o Word, eu uso o LaTeX, aí vai ficar aqui carregando, ele nunca vai carregar. Como eu tenho um aplicativo, ali automaticamente ele já faz o vínculo, né, com o Word, a mesma coisa é o Mendeley. Ele já vai fazer o vínculo com o Word para você poder puxar essas informações para o sistema. Vamos continuar aqui. Pronto, gente. Seguindo o estado da arte, o que é que os pesquisadores têm feito hoje? De posse desse cenário atual, eu posso criar revisões sistemáticas ou eu posso criar revisões bibliométricas. Então, esses dois tipos de revisão, né, são coisas mais detalhadas. Então, tendo esses textos na sua mão, você pode fazer análises diferentes. Então, por exemplo, a primeira análise que eu vou mostrar para vocês é da revisão sistemática, que foi o texto que eu mandei para vocês lerem, certo? Como texto de base. A revisão sistemática é uma técnica que você usa para responder uma pergunta específica de forma objetiva e imparcial, certo? E aqui você tem vários autores que estabelecem técnicas, então são metodologias diferentes que você pode adotar. Então tem essa de Sampaio, tem a de Souza. Então ele estabelece aqui todos os critérios que você pode utilizar para fazer essa revisão sistemática. Então, por exemplo, naquele texto que eu passei para vocês, o meu objetivo era tentar identificar qual era o melhor texto da educação matemática que envolvia jogos digitais. E aí eu estabeleci perguntas que estão aqui, ó. Pergunta 1. Foi desenvolvido algum jogo digital nessa pesquisa? Pergunta 2. Houve interação com alunos? Pergunta 3. Foi apresentada estratégia de avaliação? Pergunta 4. Algum jogo foi avaliado? Pergunta 5. Quais são as conclusões? Aí eu coloquei um peso para cada uma dessas perguntas. Se respondeu sim, era peso 1. Se foi parcial, era peso 0,5. Se foi não, era peso 0. E aí, dos textos que eu selecionei, eu fui respondendo essas perguntas e pontuando, para tentar identificar qual era o texto mais completo. Então, quando eu estabeleço esse critério, olha, eu quero identificar qual é o texto mais completo, isso pega o estado da arte e transforma o estado da arte numa revisão sistemática. Para o pessoal que está pedindo aí a questão dos materiais, nesse link dessa pasta do Drive que eu estou colocando aqui agora, tá tudo lá, certo? Que a gente utilizou aqui para esta apresentação. Então, se eu pego um estado da arte, crio, pelo menos nesta metodologia que eu usei, então se vocês lerem esse artigo, eu vou dizer, olha, eu estou seguindo a metodologia de fulano de tal. Foi ele que criou essa técnica de eu estabelecer perguntas e para cada pergunta eu estabeleço um peso com base na resposta do sim ou não. E aí eu criei, certo? E eu consigo estabelecer qual é o artigo que consegue responder as minhas perguntas. Aí quem for ler lá o artigo vai ver, né, que eu consigo responder essa pergunta. E a outra forma de você analisar é utilizando revisão bibliométrica. A revisão bibliométrica
ela usa métodos estatísticos e matemáticos para avaliar os seus textos. Então, é como se você necessitasse de uma pesquisa quantitativa para validar a sua pesquisa de estado da arte. Então, por exemplo, existem várias técnicas também. Então, existe o pessoal que usa a lei de Tocca, ou de Locta, Blackford, Zipf. Tem gente que faz rede de coautoria, que é uma das coisas que eu pesquiso. Número de citações, índice de afinidade, laços científicos, cocitações. Então, a gente consegue estabelecer métricas. Então, uma revisão bibliométrica, ela estabelece métricas para que você relacione coisas. Então, por exemplo, a gente faz redes de coautoria ou de temática usando esse Voice-Vier ou usando o GEF, né, que é os estudos que atualmente eu tenho feito com redes de coautoria. Eu consigo criar um cenário e identificar quem é o autor mais importante de uma determinada revista, né, qual é o autor que é mais citado em um determinado periódico, a quantidade de citações daquele tipo de periódico. Então, a gente consegue estabelecer métricas que potencializem aquele estado da arte. Então, eu consigo pegar o estado da arte e fazer características dele a partir de dados quantificáveis, certo? Então, essa também é outra técnica que atualmente tem sido bastante utilizada. Atualmente eu consegui já, nesse último ano que eu comecei a pesquisar rede de coautoria, 2 artigos certos de publicação. Então eu peguei, por exemplo, a revista Revimate, fiz toda a análise, né, das redes de coautoria da revista. E aí eu consigo estabelecer métricas, qual é o tema mais pesquisado, porque aí eu consigo identificar qual é a lacuna. Ah, o pessoal está pesquisando muito a probabilidade estatística, está deixando de pesquisar tal coisa. Ah, tem gente que está pesquisando resolução de problemas, mas não está pesquisando jogos digitais. Então, a partir dessa revisão bibliométrica, eu consigo estabelecer elementos para melhor caracterizar este cenário atual. Então, gente, esta era a apresentação que eu tinha para vocês hoje, certo? Se vocês quiserem discutir o texto que eu compartilhei, a gente pode discutir o texto, adentrar algumas especificidades dele, ou a gente pode estar discutindo aí qualquer dúvida que vocês tiveram ao longo aí dessa apresentação. Então fiquem à vontade, é hora de vocês falarem em alguma coisa, que é o tempo de eu beber água também. Então quem quiser falar, fiquem à vontade.